significa que você tem liberdade para adorar. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir mais uma vez. Se Ele é o Pai e você é o Filho, você nessa noite na casa do Pai tem liberdade para adorar esse Deus. Então por que você está de boca fechada? Santo é o teu nome. Quero entender duas coisas. Ou você está refletindo, ou você não tem nem força para orar e nem para falar com Deus. Mas se você quer que esta pedra nessa noite seja removida, abra a tua boca e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Cante assim comigo. Remove a minha pedra, me chama pelo só a igreja, nome. a igreja, a igreja. Eu quero ouvir a igreja. Oh meu Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus é poderoso. Isso, bem alto para Jesus. Aleluia. Meu Deus, você está sendo tocado pelo Espírito Santo. Me chama para fora. Oh, aleluia. Ressuscita. Aleluia. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor essa noite em nome de Jesus. Obrigado, irmão Santo. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, Rubem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí vocês. Você que está aí do outro lado, nos assistindo pela internet. Quero desde já agradecer por essa rica oportunidade e dizer que hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de vitória. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao teu coração em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero agradecer também ao pastor Jorge por essa oportunidade. Muito obrigado, viu, pastor Jorge? Quando ele me convidou, pela quarta-feira, eu me senti muito feliz e alegre. Amém? Igreja de Cristo, abra sua Bíblia no livro de São Lucas. Vamos fazer aqui uma leitura do capítulo 15, versículo 11, 13. Depois vamos pular para o 18, 19 e o 22. Lucas Todos já acharam? Diga amém. Quem ainda não achou, diga glória a Deus, eu espero. Doutor Lucas diz assim, capítulo 15, versículo 11, 13, 14, 18, 19 e 22. Diz assim: E Jesus contou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse-lhe: Pai, dai-me da parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali despedaçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 18. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. 19. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 22. O pai, porém, disse ao seu filho, disse-lhe ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ele, e pondo-lhe um anel. Repita comigo: pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Diga graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. A igreja está feliz?
A igreja está alegre. O anel da reconciliação. Dá uma olhadinha aí para as suas mãos, aí para os seus dedos. Para quem não tem deficiência no dedo, eu creio que são 10. Só vai ter mais de 10 ou menos de 10 se houver uma deficiência. Mas se não estiver, ninguém aqui estiver, são 10 dedos. Amém? Aqui fala do anel da reconciliação. Dá uma olhadinha na sua mão aí. E pela tua fé, você crê que você herda esse anel? Olha aí, olha mais uma vez, olha aí. Olha para as tuas mãos. Quem for casado, esquece a aliança. Eu estou falando dos dedos. Isso. Agora, pela tua fé, você crê que você tem o anel sobre o seu dedo? Olha aqui para frente em nome de Jesus. É uma história que todos já conhecem. Todos já ouviram falar dessa história do filho pródigo, do filho gastão, do filho que não tem controle. E conta a história também do seu pai e do seu também irmão. Mas o que me chama a atenção aqui no texto é simples. É que o filho vai se apresentar para o pai sem nenhum amor, sem nenhum carinho, sem rodeio algum, sem massagear o coração do pai, fazendo um carinho na cabeça dele, ou abraçando, para depois reivindicar aquilo que ele achava que tinha direito. O filho já foi logo o quê? Direto com seu pai. O filho não quis saber se o pai sofria do coração. O filho não quis saber o tempo que o pai levou, que a Bíblia não cita até então a sua mãe, porque isso tem um significado. Em nenhum momento o filho parou para pensar o tempo que aquele pai levou para adquirir um patrimônio, ou permanecer com um patrimônio que talvez adquiriu de herança dos seus pais. E o que é que a Bíblia vai agora nos dizer? Que o filho chega para o pai e fala: pai, me dá o que é meu. Eu quero porque é herança. Ou seja, um pai que, eu vou refletir um pouco para você entender. Quantas vezes eu acordava 3h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus para chegar na Avenida Brasil, lá no centro do Rio, 7 horas da manhã, visando, pensando em não ficar desempregado, parado, porque eu tinha na época, no tempo, uma filha, que foi a mais velha, que casou recentemente, porque eu não queria ver a minha família nenhuma passar necessidade. Se eu marquei um compromisso de um casamento, se eu tive uma estrutura, uma moral, a qual o Senhor, pela misericórdia, me deu, selou em minha vida, colocou um anel no dedo, é para que eu honrasse o nome de Jesus. E o mais interessante nesse texto, é que me faz eu lembrar um pouco desse sacrifício. E eu enfrentava ônibus, às vezes eu vinha a pé cansado, chegava tarde em casa. Mas qual era a minha percepção, qual era a minha visão, qual era a minha determinação? Minha esposa, minha filha e o futuro dos meus filhos. Ou seja, eu esquecia de mim e lembrava só na minha família. Presta atenção, igreja, que isso aqui é algo muito sério. Quando se fala de redenção, hoje é Santa Ceia do Senhor. É noite de reconciliação. É noite que o Senhor te chama para dizer para você: eu te remi. Tu estava sujo, eu te limpei. Eu te dei nome a qual tu não tinha, porque tu não tinha moral, mas agora eu te dou moral. E me faz lembrar nesse texto
que para criar filho não é fácil. Criar um filho, passamos por humilhações. Para criar um filho, sofremos decepções. Eu não falo criar por criar um filho, eu falo criar com toda a estrutura social. Porque hoje, nós temos uma ideia de uma sociedade falida, mas nós temos um Deus que restaura a sociedade falida. E eu vou entender aqui o texto, que eu acreditava, que eu confiava, que eu trabalhando, tendo Jesus na minha vida, já enfrentei tanta coisa, mas em prol de quê? Da minha esposa e da minha filha na época. E qual era a minha visão? De dar o melhor. E eu creio que tem muitas pessoas aqui que têm essa visão também. Ou seja, o pai, ele se inclina para o filho, mas chega um tempo que o filho, quando se acha grande, não quer se inclinar para o seu pai. A Bíblia aqui nos mostra. E o mais que me chamou interessante aqui, pastor Jorge, sabe o que é? O tempo que diz o texto, doutor Lucas, há muitos anos. Nos faz lembrar, pensando eu, mas Jesus, esse tempo, não seria aquela geração educada, de sim senhor, não senhor, dá licença, boa noite, boa tarde, bença pai, bença mãe, bença avô, bença tio. Mas o texto não apresenta isso. Parece que nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, pastor Jorge, há anos lá atrás. Porque a geração de hoje não é a mesma geração que nós tivemos lá no passado. Como eu falei aqui de sim senhor, não senhor, bença pai, bença mãe. Antes de dormir, alguns que eram católicos, religiosos, ensinavam o seu filho a orar, ainda que seja o Pai Nosso, ou a Ave Maria, mas ele estava ali orando o Pai Nosso e a Ave, errado ou não, mas ele orava, porque era obediente aos seus pais, se inclinava à obediência. Agora a Bíblia nos mostra um filho que o pai dedicou toda a sua infância. Deus está falando aqui nessa noite, pastor Jorge, com pessoas que estão decepcionadas no seu lar, na tua casa, com o filho, com a esposa, ou a esposa com o marido. Mas Deus nessa noite vai falar do anel, da reconciliação. Olha aqui para frente, povo de Deus. Não deixe ninguém tirar a tua atenção. E aquele pai dedicou o seu tempo todo para o seu filho. Eu tenho certeza que na lavoura não é fácil. Sabe o que é você lidar com sol, com chuva? Tempo bom, tempo ruim. Mas aquele pai acreditava que era através da lavoura, através dos frutos, que ele ia trazer o alimento para o seu lar e dar uma vida melhor para os seus filhos. Esse pai teve a visão. O pai aqui que representa é Jesus. Só que eu estou trazendo para a nossa vida secular. Eu estou representando aqui algo que vocês possam entender. Porque aqui está se referindo aos judeus. E aqui também está se referindo aos gentios. Porque são várias parábolas. Mas essa foi uma das parábolas que me chamou a atenção. E não vai ser diferente nessa noite na tua vida. Esse pai dedicou, como eu falei. Esse pai abriu mão de muitas coisas. Você quer ver uma coisa aqui, só para você ter uma noção? Dezembro chegou, pastor Jorge. Os filhos vão querer sapato. Os filhos vão querer a melhor roupa. Aí eu pergunto para o pai que está aqui nessa noite: e você? Qual o direito que você tem de querer? Nenhum. Sabe por quê? Você não está com foco na tua vida. Você está com foco no teu filho. Parece até que tem complexo daquilo que não viveu lá atrás com os seus pais e quer ampliar hoje nos filhos. Ou seja, o que eu não tive, eu quero dar para os meus. Tem muitas pessoas vivendo esse egoísmo nos dias de hoje. Só que você tem que entender uma coisa. Quando Jesus está no negócio,
A coisa tem que ser diferente. Sabe por quê? O filho disse: pai, me dê aquilo que é meu por propriedade. O pai dá. O pai não questiona. O pai não pergunta para que você quer. O pai não diz: ó, meu filho ainda não está em tempo, estou vivo, não morri. O pai não chega para o filho e fala: ah, meu filho, eu vou te dar agora. Você não tem experiência nenhuma, sabedoria nenhuma. Meu filho, você não tem feito nada para merecer. Mas é o contrário. Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Agora a Bíblia vai dizer que o pai divide entre os dois irmãos. Só que não foi imediato que ele saiu. Ele projetou, arquitetou, planejou tudo, até no momento de pedir a herança, para depois ele levasse um tempo e sair. Quantos pais não choram hoje quando o filho sai de casa erroneamente? Quantos pais não sofrem sem dormir porque o filho saiu, mas saiu sem obedecer ao pai, ou sem obedecer à mãe? Saiu porque não aguenta mais aquele padrão de vida. Qual é o padrão de vida? Enquanto você estiver na minha casa, vai ser disciplinado, vai ser do jeito que eu quero e como eu quero. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele já se sentiu o quê? Já estou crescido, eu quero viver minha vida, agora eu tenho asa, agora eu quero voar. Presta atenção aqui. Isso reflete nos dias de hoje. Quando um filho acha que já ganhou asa, e agora ele quer voar. Só que é engano teu, sabe por quê? Porque o que você quer é momentâneo. Sem a direção do Espírito Santo de Deus, a Bíblia mostra que você vai quebrar a cara. É uma palavra dura, é uma palavra chula, é uma palavra pesada, mas é uma palavra sincera e verdadeira. Etimologicamente falando, vai quebrar a cara. Agora veja bem, igreja, o pai dá. Como eu falei, o pai não questionou. Só que o pai, ele tem ainda aquele amor de pai para com o seu. Reflete nessa noite essa palavra. E o filho? Teve esse mesmo sentimento pelo teu pai? É o que reflete hoje. Um ditado que eu digo, é dito um popular, mas é verdadeiro. Uma mãe ou um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe ou para um pai. Irmãos, eu não estou me desabafando aqui em cima do púlpito não, porque aqui não é lugar de desabafo não. Aqui é lugar de palavra. E a palavra que liberta é a palavra de quem? De Deus. Agora a Bíblia vai nos mostrar aqui na palavra que o pai, quando dá, ele leva-se uns dias ainda em casa para depois ele sair. E vou dizer mais ainda. A Bíblia diz que ele leva algumas coisas. Não é todas as suas coisas. É alguma. Por que ele não leva tudo que ele tem? Porque o que ele tem é o suficiente para ele comprar e para ele ter no momento. Ao contrário daqueles que não tem nada, quando quer ter, valoriza tudo, até um chinelinho de dedo. Uma calça rasgada, rasgou, não tem problema não, essa é a melhor que eu tenho de hoje, eu vou costurar. Era assim que eu fazia. E hoje nós queremos cuidar, zelar, tratar dos nossos filhos como se fosse. Aprenda uma coisa: o filho que você tem não é teu. O filho que você tem pertence a Deus.
O filho que você tem pertence a Jesus. Você simplesmente foi nomeado nessa terra para poder cuidar, educar, tratar, dar carinho, dar amor e ensinar o caminho para ele. É por isso que você paga preço. É por isso que você sofre. Sabe por quê? Senhor, vou entregar nas tuas mãos. Mas está assim, filho, você vai para onde? Ah, mamãe, eu vou sair, eu vou para um baile. Filho, mas de novo. Esse pai fez ao contrário. Você quer sair, filho? Você acha que tem direito, filho? Tá bom, filho, vai. Mas vai. A Bíblia não diz em nenhum momento que o pai abriu a boca e falou, vai com Deus. Já viu quando a gente fala assim com alguém, se despedindo? Vai com. E nem falou, vai na direção do Espírito Santo. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Quando Deus está no controle de tudo, meu Deus, é questão de tempo. Não é assim, mamãe? É ou não é assim? Questão de tempo. Aí o que é que acontece? Ele pega a herança e vai embora. Só que ele não vai para um lugar perto. Ele vai para um lugar distante. Sabe por que ele vai para um lugar distante também? Comecei a entender. Simples. Porque quanto mais distante para ele, não vai ter como a família, ninguém da família dele, nem o pai dele, de impedir dele viver aquilo que ele quer. Só que ele pensa assim, mas o pai pensa completamente ao contrário. Porque eu tinha certeza que esse pai, antes de dormir, apresentava a vida dele sempre nas mãos de... Porque é Deus que está no controle. O filho pródigo é uma parábola, irmãos. Mas eu estou trazendo isso para nossas vidas. Para nós, reflexão é nós. Aí agora a Bíblia vai dizer que para onde ele vai, primeira coisa que ele faz, para que ninguém venha me reconhecer, eu vou mudar a minha fisionomia. Por quê? Porque, meu irmão, é simples, igreja. Já observou? Quando a pessoa começa a mudar o padrão de vida, começa a ter melhor, não vai querer andar como andava antes. Vai querer? Vai querer andar de forma diferente. Vai querer se apresentar diferente. E eu vou te falar, só que nisso ele não sabia de que Deus já estava trabalhando. Por que Deus estava trabalhando? Porque quanto mais ele tinha, aquilo que ele adquiria através do dinheiro que ele tinha, o dinheiro ia se acabar. Eu entendo uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Questão de valores. A honra, o valor que o pai teve a todo tempo para impetrar nesse filho, foi honroso. Mas ele não pensava que era honroso o que o pai fez por ele. Por quê? Ele estava pensando, era em números. E números, igreja, presta atenção. Você que está em cima da galeria, presta atenção. Números se acaba. Valores permanecem. Vou lembrar mais uma vez. Números se acaba. Valores permanecem. Por quê? A Bíblia diz que o pai permaneceu com valor de pai, amando, esperando. Mas o filho, valores, qual valores? Peguei a riqueza, agora eu vou fazer o que eu quero. Opa! Só que a Bíblia diz que foi se acabar, e de fato se acabou. Só que eu falei que Deus está no...
Olha agora o que acontece depois que ele perde tudo. A Bíblia diz que não tendo nada. A Bíblia diz que ele perde emprego. A Bíblia diz que aonde ele vai trabalhar, ele tem que cuidar de porcos. Irmãos, é humilhante para um judeu cuidar de porco. Observa como que é os judeus. O judeu nunca quer estar por baixo, ele sempre quer estar por cima. Então é muito humilhante para um judeu ter a consciência de que tem que cuidar de porco. E tão pouco, a fome era tanta que tem que comer comida dos... Por que eu estou citando judeus? Porque eu falei que esta palavra, ela está relacionada a esses três tipos, que eram os judeus e os gentios. Igreja, Deus quer te chamar nessa noite para uma reconciliação. Reconciliação. E olha o que vai dizer aqui o texto agora. Ele perde tudo. E depois que ele perde tudo, que ele vê que ele não tem nada, que ele agora vai ter que cuidar de porco, que a fome era tanta que ele vai ter que comer a comida dos porcos. O nome da planta, ou seja, do alimento, se chamava alfarrobas. Tem muitos que vai falar, ele comia lavagem. Não era lavagem. Não. Era um alimento. Mas não era um alimento para os judeus. Porque os judeus só comiam coisas boas. Entenda isso. Judeus comiam coisas boas. Porém, a reflexão é, para que você venha subir novamente, é necessário você, para que você suba, é necessário você, e qual foi o primeiro passo que ele tomou? Para que ele viesse subir novamente. Ele achava que estava lá em cima, mas estava se enganando, porque quando ele desce lá, no último degrau, ele agora reconhece e diz, opa, comida de porco não dá não. Acostumado a comer coisa boa, comer isso? Não. Qual é a primeira coisa que ele lembra? Não é do seu pai. Está escrito ou não está? Ele não lembra primeiramente do seu pai. Ele lembra primeiro de quem? Do eterno. A primeira pessoa de quem ele lembra é de Deus. Pequei contra ti, para depois ele falar que pecou contra os seus pais. Aí houve reconhecimento. Aí agora vai haver uma nova etapa, uma nova trajetória de vida. Não significa que iria mudar da água para o... É a nossa vida dentro da igreja. Tem pessoas que entram por essas portas, pastor Jorge, aceitei Jesus, me batizei e agora, agora eu quero... Não. É um processo. Existe o processo de limpar. Existe o processo de purificação. E a purificação não vem do pastor, não vem do obreiro, não vem da oração por imposição de mão, não. Ela vem através da tua fé para com o glorioso Deus. Agora a Bíblia vai nos revelar que quando chegar essa situação, esse jovem aqui agora começa a entender, gastei tudo, não tenho nada, mas eu vou voltar para a casa do meu. Eu acho algo lindo aqui, irmãos.
que verdadeiramente foi quebrado todo o orgulho, que foi quebrado toda a soberba, foi quebrado todo o orgulho, foi quebrado toda a soberba. Mas pregador, por que você está falando isso? É porque tem muita gente dentro da igreja que ainda precisa ser quebrado o orgulho e precisa ser quebrado a soberba. Sabe por quê? Porque ainda não mudou. Tem ainda as mesmas mesquinhagens, tem os mesmos pensamentos, tem as mesmas ideias. Hoje eu não tenho nada, aceitei Jesus, consegui emprego. Pastor, estou ganhando muito pouco. Não quer ganhar pouco não, já quero ser logo gerente. Misericórdia. Esse aqui verdadeiramente entendeu que para valorizar ele teve que reconhecer o que ele perdeu. Agora olha o que diz a Bíblia, igreja. Ele volta para a casa do pai. A Bíblia mostra que o pai já estava esperando. Olha, por que o pai estava esperando? Porque coração de pai não se engana. O pai sabia que um dia, esse um dia significa tempo. O tempo que o pai entendeu não era o tempo dele. Sabe por que você fica se agonizando dentro da tua casa? Porque você quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Para de esperar no seu tempo. Se você crê nesse Todo-Poderoso, espera agora no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu e o seu. Às vezes o tempo de Deus é assim, ó, um estalar de dedo, como também leva anos, 12 anos, 27 anos. Você não entendeu? Quer ver uma coisa? 12 anos para curar a mulher ser curada, 27 anos para o paralítico andar. Não foi preciso nem entrar nas águas, nem mover as águas, porque o Senhor disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Ao contrário dos outros, que era necessário o quê? Mover as águas, para depois entrar para ser curado. O que é que acontece? O pai espera. Sabe por que o pai sabe esperar? Porque esse filho foi um filho de promessa. Foi um filho projetado pelo pai. Não é aquele filho que é feito de qualquer maneira, que diz assim, ó, aonde come um, come. Aonde come dois, come. Aonde come três, come. Vai fazendo assim. Se não tiver nada, bate ali na vizinha, pede um pouquinho de arroz, pede um pouquinho de farinha. Eu sei o que eu estou falando, igreja. E Deus sabe por que eu estou falando isso. Porque quando Ele quer nos renovar, quando Ele fala da promessa do anel, Ele está falando de um compromisso, de algo que ninguém tira. O anel naquele tempo, naquela época, trazia uma carta. Chegou aquela carta, tinha o seu destino? Anel, selo, leva. Ninguém abria. Apocalipse 5:5. Que choro. João começa a chorar. O desespero de João era tão grande. Por quê? Porque João não poderia nem ler e nem abrir, porque estava selado. Deus quer selar nessa noite o compromisso que Ele tem com a igreja. Ou com a igreja cheia, ou com a igreja vazia, o nome de Jesus permanece de pé para o povo de Deus. E o que é que a Bíblia vai dizer? José não era nada, joga no poço, vai parar em uma prisão, sai da prisão. O que é que o rei faz? O que é que faz? Tira o que é que tira? Quando coloca o anel, ou seja, tira do dedo e transfere para o dedo de José.
agora deixa de ser um simples José para ser o José, o governador. Igreja, esse anel vai delegar a você poder. Esse anel vai delegar a você autoridade. Esse anel vai delegar a você fruto do Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque é o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Aí agora, para encerrar, a Bíblia vai nos mostrar que aquele anel, o foco não era nem tanto na roupa, e nem tanto na sandália. O foco foi no... Por que, pregador, o foco foi no anel? Porque aquele anel, ele continha em cima dele, como eu falei com relação, que antigamente se usava muito para selar, o anel tinha 8 joias, e cada uma pedrinha daquela tinha um significado. E o que estava escrito na pedra? Vamos ler junto comigo. Romanos, capítulo 5, versículo 1, 5 ao 5. Lê junto comigo os primeiros versículos. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia. Capítulo 5. Nos primeiros versículos. Os primeiros 2 versículos vai falar de fé e paz. Olha o que diz aqui. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com quem? Paz com quem? Pastor Jorge, pode faltar o que for na minha casa, mas tendo Jesus, pastor, eu me sinto feliz, eu me sinto honrado, eu me sinto uma pessoa diferenciada daqueles que têm, e não valoriza o que tem. Por quê? Fé. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é? Olha o que vai dizer no segundo. Romanos 5. O 2. Versículo 2. Vai falar aqui agora sobre alegria na esperança, por intermédio de quem obtivemos pelo acesso, pela fé, esta graça na qual agora estamos firmados e nos glorificamos na confiança pela glória de quem? Pela glória de quem? Glória de Deus. Irmãos, quando o crente está cheio da glória de Deus, não tem dívida, não tem cartão de crédito para pagar, não tem o desemprego para abater. Quando o crente tem a glória de Deus, ainda que se ouve uma palavra dizendo, sai de casa, vai embora, não te quero mais, mas ele está firme dizendo, a glória de Deus vai mudar o quadro. Quando o crente está cheio da glória de Deus, ele não se preocupa se o filho vai sair para ir para baile, se vai haver uma bala perdida, porque ele já sabe o que vai acontecer.
Ou seja, o que pode acontecer. Porque quando o crente está cheio da glória de Deus, ele na sua casa, o Senhor opera, o Senhor governa. Quando você menos espera, as coisas passam a acontecer. E olha o que vai dizer aqui agora, na terceira pedrinha, do versículo 3, fala sobre a alegria no sofrimento. Vamos ver? Romanos 5:3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque padecemos que a tribulação produz perseverança. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Não murmure, não reclame. É experiência quando se tem paciência. É a experiência que você vai estar tendo. Irmãos, se eu não passasse por provações, por situações alheias, como que eu ia ter estrutura hoje para estar pregando esse evangelho? Um evangelho de salvação, um evangelho de cura, um evangelho de libertação, um evangelho de libertação. Ah, meu Deus, é nesse evangelho que eu acredito. É nesse anel, nessa aliança que foi colocado no meu dedo. Enquanto muitos diziam, esse vai, não volta mais não, vai morrer, vai ser perdido. Mas eu tinha uma mãe que dizia assim: foi preso? Vou lá tirar da cadeia não. Foi preso? Não vou tirar nada de casa. Não vou gastar um tostão. Não vou vender geladeira. Não vou vender o aparelho de som. Não vou vender televisão. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Porque é assim que acontece. O juiz disse em uma sentença: eu vou livrar, mas o mal do protegido é o protetor. Sabe o que o juiz quis dizer? Que a culpa daquele moço estar naquela situação era os seus pais. Por isso que esse pai fez ao contrário, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando os judeus falou que não era Jesus, quando ele chegou de jeguinho, não deram nada por ele. Jesus não se importou. Jesus falou, pera aí, eu vim. O judeu não quer? Cadê os gentios? Oh, glória. Cadê o gentio? Cadê? Levanta a mão. Cadê? Aleluia. Isso é prova, irmãos, que enquanto eles rejeitam, nós o adoramos. Enquanto eles desdenham, nós glorificamos. E olha o que diz aqui, na quarta pedrinha. Eu falei 5. Nas 4 pedrinhas diz assim, ó. No versículo 4, fala de perseverança e caráter. Vamos ver se está escrito. Vamos lá. Perseverança produz... Ah, não. Eu não ouvi. A perseverança produz... Está escrito aí na tua palavra, não, igreja? Aqui na minha está escrito. Olha o que está dizendo aqui, ó. Perseverança produz um caráter aprovado. Está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? Na sua? Vamos lá. No versículo 5? No 4. Perseverança produz um caráter. Versículo 4. Não é isso? Perseverança produz um caráter aprovado.
O caráter aprovado produz confiança. Sim ou não? Essas duas coisas, perseverança e caráter, foi o que eu falei. Agora, para encerrar, no versículo 5, vai falar de esperança. E quem crê na esperança que é Jesus? Quem crê na esperança que é Jesus? Vamos ver se está confirmado aí na palavra? Junto comigo, vamos lá. Versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Diga graças a Deus. Isso nos mostra em quem nós temos que ter a esperança. Não é nos políticos, não é no trabalho, no emprego. Nós temos que estar confiante na esperança em Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus.